Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou aqui de novo, professor, vem para mais um vídeo sensacional. Pessoas, a gente dando sequência nas classes de palavras. Hoje falamos de mais duas, na verdade três, mas a terceira é só um pitaquinho. Das classes de palavras que vamos conversar hoje serão quais? Conjunção, preposição e um pouquinho de interjeição. Bora lá? Simplificando a gramática, você já chega fazendo aquele movimento bonitão, se inscreve no canal, deixa seu likezão, porque é isso. A gente entrega conteúdo de língua portuguesa pra você todas as segundas e quintas, todos os dias, ou melhor, todas as semanas, certo? É isso, pessoas, para poder deixar uma gramática simples, acessível para vocês. Ah, professor, eu quero gramática aprofundada, então pra onde que eu vou? professornazem.com.br, lá no meu curso, você tem tudo aprofundado, português de A a Z, bem aprofundadão para você que precisa e quer estudar mais aprofundado no português. Show de bola? Maravilha? Muito bem, agora falando de preposição e conjunção. Gente, primeira coisa, preposição e conjunção são duas classes de palavras bem interessantes, porque elas têm funções parecidas. Como assim parecidas? É função de conexão, certo? Tanto a preposição quanto a conjunção, elas conectam as coisas. A diferença é que a preposição conecta uma situação e as conjunções conectam outra situação. Então vamos lá começar falando de preposições, tá bom? Preposição é a palavra responsável em conectar outras palavras. Ah, professor, como assim? Então, por exemplo, quando eu falo assim, pão de queijo. Pão, queijo. Esse de no meio está conectando, certo? É uma preposição. Ah, entendi. Então conecta palavras. Exatamente. Quando você escreve um texto, você muitas vezes utiliza essas palavrinhas que são as preposições para conectar uma coisa à outra, certo? E aí existem as preposições essenciais, as preposições acidentais. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre preposições acidentais. Vou deixar no card para você assistir aqui depois, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Quando eu falo de preposição, são essas palavrinhas que fazem conexões entre palavras. Beleza? Uma ou outra palavra você vai juntar com as conexões que são as preposições. Ah, uma coisa interessante, existem as preposições essenciais, que inclusive eu já fiz música dessas preposições essenciais. Quem me conhece há mais tempo aqui já sabe, né? Per, para, ante, até. Lembra disso? Com, contra, desde, em, por, perante, após, entre, a... Opa! São preposições sempre perigosas e pra terminar, sobre, sem, sobre, trás. Vou deixar no card o clipe completo pra você assistir aqui também, porque é muito legal. Então essas são as preposições essenciais. Por que são essenciais? São aquelas mais comuns de utilizarmos no dia a dia, beleza? São as que a gente mais utiliza, mais usa no cotidiano aí nas escritas. Show de bola? Essa é a função das preposições. Então as essenciais coloco para vocês aqui. Inclusive, edição, coloca as essenciais aqui do ladinho pra galera ver. E aí depois vocês podem assistir o videozinho da paródia junto aqui para poder entender. Junto não, né? Você dá o print aqui, fica com o print, assiste a paródia lá. Enfim, você consegue entender o que eu quero dizer, né? Então todas essas aqui são as preposições essenciais para vocês. Show de bola? Maravilha? Então são essas funções da preposição. Na conjunção, eu também tenho conexão. Mas a diferença é que a conjunção ela vai conectar orações e não palavras. As conjunções conectam orações. E aí vale relembrar, o que é uma oração mesmo? É aquela estrutura que tem verbo, beleza? Então uma frase com verbo é uma oração. Então as conjunções vão ligar duas orações, certo? Então, por exemplo, fui ao colégio, mas não tive aula. Fui ao colégio, uma oração, não tive aula, outra oração. O mas está conectando as duas. Esse mas é uma conjunção. Inclusive, lá, quando você vai fazer uma redação, você vai ouvir muita gente falando assim, os conectivos. Muitos conectivos são conjunções. Que fazem a conexão de orações. Beleza isso? Tranquilo? E aí você vai ter lá no texto, você vai ter conectivos que vão conectar orações que estão dentro do mesmo parágrafo, vão conectar informações que estão em parágrafos diferentes. É bem legal pensar nisso. Inclusive eu tenho uma aula que eu falo aqui para vocês, na redação do Enem, sobre o uso desses conectivos também. Beleza? Vou deixar no card, cheio de card essa aula para vocês aqui. Vou deixar no card essa aula de redação do Enem, para você dar uma olhadinha também. Se não me engano, eu acho que eu falo da competência 4, certo? Mas aí eu vou deixar certinho ela para vocês, você só clicar e assistir depois, beleza? Então esses conectivos, essas conjunções conectam orações. Nossa, professor, como é que eu posso cair aí dentro de uma questão que resolva isso? Fale sobre as conexões. Você sabe que essas aulas nossas aqui estão tendo sempre o quê? Exercícios no final. Exatamente, então chegou aquela hora de você brilhar e resolver exercício comigo. Bora lá? Muito bem, bora fazer exercício então que você quer, você gosta, você está curtindo, eu sei disso, então agora chegou a hora de fazer exercício. Bora lá. Para fazer exercício, já sabe, tá aqui na minha vez. Na minha vez, não, na minha tela linda, maravilhosa da MoviePlan. Tá aqui nessa tela linda, maravilhosa.
Assinale a alternativa em que a preposição de indica posse. Então, onde que a preposição indica posse? Beleza. Vamos ler as alternativas. O livro é de Paulo. Interessante. Saímos de São Paulo ao meio-dia. Ela riu de alegria com a notícia. Precisamos de mais colaboração nas tarefas. A mesa de madeira está quebrada. Bom, o livro de Paulo, o livro é posse do Paulo. Eu acho que já tenho a resposta aqui, hein? Ó, saímos de São Paulo, lugar. Então aqui não é a minha resposta. Ela riu de alegria, ou seja, com o que ela riu, né? O sentimento, não é posse. Precisamos de mais colaboração, tá somando aqui uma informação, não é isso. A mesa de madeira, do que é feita a mesa, certo? Então também não é isso, nossa respostinha, letra A. Facinho. Sabia disso? Que as preposições também podem trazer relação de sentido? Exatamente, elas trazem relação de sentido. É uma das funções da preposição, assim como também é uma das funções da conjunção, estabelecer relações de sentido entre as orações. As preposições estabelecem relações de sentido entre palavras, enquanto as conjunções estabelecem relações de sentidos entre orações, tá bom? Show de bola? Muito bem, pra frente. Próximo, tá aqui. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma preposição em destaque no trecho. Beleza, ele quer saber onde eu tenho, ó. Assinale a alternativa que apresenta corretamente, tá destacado, uma preposição em destaque no trecho. Ele quer saber se a palavra destacada é uma preposição, basicamente é isso. Um dos lagos mais proeminentes é mas isso aqui é preposição, gente? Não, não é preposição. Então não é a letra A. Mas aqui ele pode ser um advérbio de intensidade, certo? Pode trazer a ideia de soma, mas não é uma preposição. Imagens do Landsat 9 e de outros satélites mostram uma mudança não apenas é um advérbio, já disse a resposta. É uma preposição? Não, é um advérbio. Também não é, certo? Acabei já dando a resposta. Desde 2000, apenas 2 eventos semelhantes foram registrados nesse lago. Vamos pensar? A, ante, até, com, contra, desde, em. Opa! Tá dentro das preposições essenciais. E aí eu tenho o que é fascinante nesse fenômeno é que ele, esse que está ligando esta oração com esta oração. Então não é preposição, logo minha resposta, letra C. Sacaram? Fácil, numa boa, show de bola? Próxima questão para nós aqui então. Próxima questão tá aqui, veio na tela bonitona e diz assim: no período da própria garganta saiu um grito de admiração, que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. Tô interpretando aqui pra você, certo? Embora, gente, é o que está sublinhado para nós. A palavra destacada expressa uma ideia de... Qual que é a ideia do embora, gente? É uma ideia de explicação, concessão, comparação, modo, consequência? Olha só, se a gente pensar bem, quando eu falo de essas ideias de modo, consequência, enfim, explicação. Ele está explicando por quê? Ele está explicando? Não. Por isso? Não. Não está explicando. A função do embora é outra aqui, ó. Da própria ser um grito de admiração que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. Assim, tipo, ainda assim, só que com menos entusiasmo. Então a ideia dele aqui traz meio que quase que uma contrapartida, quase que é contrário, mas é muito mais uma ideia de tipo, beleza, até vou gritar aqui. Então ele tá meio que cedendo a sensação de, ok, vou dar um gritinho aqui. Tá meio que cedendo. Ele não queria, mas cedeu. Ou seja, ele acabou concedendo, ele acabou fazendo uma... Já sacou, né? Onde eu vou chegar, né? Uma concessão. Aqui tem a concessão, comparação, tá estabelecendo comparação? Não, não compara um com o outro. Traz um modo? Também não traz modo. Traz uma consequência? Tal que, embora, tal que, tanto que, tamanho que? Não, não traz uma consequência. Logo, a concessão é a nossa resposta, está certa. Sacaram isso, gente? De boas? Então, olha que interessante. Aqui eu estou trazendo as relações de sentido entre as conjunções, que nós falamos agora há pouco que existe também, tá bom? Vamos para a última questão?
E olha só, eu quero falar muito aqui da última questão, que ela traz para vocês aqui uma questão da UEL do Paraná. Questão de vestibular, que cobra exatamente o quê? Conjunção. Ó, não gostava muito de novelas policiais, admirava, porém, a técnica de seus autores. Comece com admirava a técnica e depois qual é a estrutura que vai. Ou seja, qual conjunção eu devo utilizar na construção dessa oração. Então agora é a hora de você dar aquele sua pausa para resolver a questão. E aí você vai colocar aqui nos comentários qual é a resposta, porque eu vou colocar o comentário fixado do gabarito adequado. Beleza? Então aqui, olha que legal, uma questão de vestibular cobrando o uso das conjunções. Isso é muito importante. No comecinho da nossa aula, eu falei que eu ia comentar rapidamente também sobre interjeição, tá? Porque interjeição é uma classe de palavra também, mas que eu não contemplei aqui com vocês. Por quê? Porque eu não contemplei porque a interjeição é muito simples. Eu vou até pegar um em branco aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma tela em branco só para falar com vocês sobre isso. Uma tela em branco aqui, ó. Uma tela em branco só pra gente falar sobre isso. Bem de boas aqui, ó. Essa aqui, ó. O que acontece com a interjeição? Vou botar aqui, eu consigo escrever aqui bonitinho. Interjeição. A interjeição vai trabalhar com a ideia da surpresa, do susto. Ou seja, são palavras que a gente utiliza muitas vezes nesse momento para expressar essa surpresa. Que seria o quê? Tipo, meu Deus! Ui! Ai! Eita! Eita! Ó, o eita é uma interjeição, certo? O eita é uma interjeição. O meu Deus! Não! Sério! Tudo isso funciona como interjeição, que traz essa expressão a sensação de surpresa. Isso é interjeição. Também uma classe de palavra, mas como ela é pouco usada e ela é simples demais, a gente acaba só comentando que ela funciona e que ela existe. Até porque nós utilizamos muito mais a narrativa, na fala de personagens e também no nosso dia a dia, né? Então se você vê algum amigo seu falar assim, eita, ele vai gritar interjeição. Isso é interjeição, beleza? Show de bola, gente? Maravilha? Ó, espero que você esteja gostando dessas aulas, tá? Aproveita, já compartilha essa aula com todo mundo, se inscreve aqui no canal, manda pra geral, coloca o gabarito da questão 4, por favor, aqui embaixo também para poder fixar. E não esquece de passar lá profissionalsnet.com.br, que tem tudo para você, tudo que você precisa de mim tá lá. Além de tudo, também tem meus cursos lá, obviamente, né? Então você vai ver tudo da minha vida, você vai ver que eu sou colunista da Veja, tudo que você imagina. Meu livro do Professor Noslen tá lá no site profissionalnet.com.br, beleza? Tamo junto? Beijo de coração, tamo junto, até a próxima, valeu! Ui!